Então, gente, a gente vai continuar falando sobre o neoclassicismo no Brasil. E na aula passada eu falei para vocês e mostrei a missão francesa, disse mais ou menos o contexto histórico, por que eles vieram para cá, só para relembrar. Eles eram os artistas renegados da França, estavam sendo é, perseguidos politicamente porque eles eram a favor do Napoleão e o Napoleão tinha acabado de sair do poder. Então, contexto histórico, só para a gente entender que a arte era produzida no século XIX, é preciso ter em mente que o Brasil fazia parte de um sistema colonial português e que esse, ao impedir qualquer desenvolvimento brasileiro que não servisse aos interesses de Portugal, acabou por limitar algumas manifestações artísticas da colônia, tá? A arte brasileira, na verdade, do período colonial se desenvolveu estritamente relacionada à religião até o século XVIII. Então, quando a gente falou de barroco, a gente só falou de religião, porque o barroco está atrelado à contra-reforma, né? É a Igreja Católica tentando retomar todos os fiéis que eles tinham perdido com a Revolução Protestante, né? Aí, em 1808, chega a família de Portugal, a família real de Portugal, vem para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era uma cidade suja, feia, então iniciou-se uma época decisiva para a formação cultural nacional brasileira, porque Dom João começa a contratar artistas europeus para virem para cá, né? Primeiro que era para tomar conta das academias, então eles eram os professores da academia, eles ganhavam bem. O Brasil se tornou o centro do império e junto com essa questão da família real mais a missão francesa, o Rio de Janeiro ganhou 15 mil habitantes a mais do que tinha. E aí deixa de ser colônia aqui para ser Reino Unido. Começou então uma série de mudanças e reformas administrativas, socioeconômicas e culturais para adaptar a cidade às necessidades dos nobres que vieram para a família. Não sei se vocês lembram. Lembra do príncipe regente, que eles começaram a tomar de fato a casa das pessoas e botavam PR, príncipe regente, né? Uma galera ficou na rua e eles reformularam algumas arquiteturas, algumas construções e assim foram criadas algumas fábricas. O Banco do Brasil foi criado nessa época, a Biblioteca Real, o Museu Real e a Imprensa Régia. E o convite feito ao grupo dos franceses para virem para cá, para o Brasil, para inaugurar a Academia de Artes. E hoje a gente vai analisar só o Debré. Debré, na verdade, seria o cara mais importante da missão. Ele não era e não foi o responsável pela missão. Le Breton era o responsável. Mas como o Debré pintava muito mais a sociedade, além das coisas, pinturas panorâmicas, pinturas da cidade, ele conseguiu retratar bem a sociedade colonial. Talvez por isso ele fosse mais conhecido. E porque todas as pinturas que a gente tem de indígena, desse momento colonial nos livros de história infantis, são de Debré. Debré relata muito bem e por isso que a gente se utiliza das pinturas de Debré. Seus trabalhos documentavam a vida do brasileiro do século XIX. Ele se tornou o retrato da cultura do século XIX. Artista muito premiado na Europa, recebia muitas encomendas da corte francesa para pintar quadros relacionados ao imperador Napoleão. Após a queda do Napoleão e a morte do seu último filho, na verdade, do seu único filho, ele decidiu vir para o Brasil com a sua família, onde ficou até 1831. O Debré, na verdade, ele ficou conhecido porque ele fez 3 obras muito importantes, que é de onde a gente tirou a maioria dos livros, ou a maioria das fotografias, das pinturas dos livros de história. Então, a primeira se chama Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. É acompanhada da trajetória de inúmeros outros artistas viajantes do registro da fauna, flora e costumes brasileiros. São desenhos que documentam o cotidiano e faz seu trabalho mais conhecido, possuindo 3 volumes. Esse primeiro volume, os assuntos principais são os indígenas. Mas a gente percebe que os indígenas têm um quesinho de heróico, né? Porque olha quanto esse indígena é forte. Não tinha academia na época para ele ficar forte desse jeito, né? Olha, essa imagem aqui está no nosso livro de história, quando a gente fala de momento colonial, ela é super marcante.
E aí fala quantos índios também eram escravizados, não eram só os negros, né? O segundo volume focaliza na sociedade do Rio de Janeiro, então a gente vai ver festas, a gente vai ver como vivem os artistas, como vive a corte. E assim, como tinha que ser uma pintura mais rápida, não podia demorar tanto, todas as pinturas eram feitas de aquarela, que é a base de água, para justamente ser bem rapidinho. Essas duas pinturas eu quero que a gente fale sobre ela, quais são os problemas sociais que a gente vê nessa pintura, tá? Coisas relacionadas a nomes que a gente vê outro dia, esses nomes que a gente vê atualmente, que a gente está cortando do dicionário, porque justamente remetem aos escravizados dessa época, como o criado mudo, que era literalmente o escravo que tinha que ficar do lado ali do seu senhor, segurando um copo d'água ou abanando, sabe? Sem que pudesse dar um pio. É como se fosse, de fato uma escravidão, né? Aqui embaixo a gente consegue ver senhoras se vestindo, na verdade sendo vestidas pelas mulheres negras. Então eu quero que a gente fale sobre. O terceiro volume ele é formado de diversos assuntos. Paisagem do Rio de Janeiro, aí a gente vê como é que era antigamente. Retratos imperiais, a gente tem Dom João e Dom Pedro. Condecorações, esse de condecorações eu não achei de forma nenhuma uma pintura. Eu cheguei a ver num vídeo, mas eu não consegui achar a foto da pintura de condecoração, que são aquelas estrelas que você coloca em militar, né? Tem pintura só de mastro, pintura só de coroa. Então é uma coisa mais bem individual que a gente não tem acesso. E florestas do Brasil. Ele foi um cara que foi para algumas expedições. E aí a gente tem bastante fauna e flora registrada aqui. Todas essas pinturas estão no Rio de Janeiro. Todas as pinturas de Debré estão no Rio de Janeiro, na Chácara do Céu, que fica em Santa Teresa, ali pertinho do centro. Fica do lado do Parque das Ruínas. Elas não estão todas expostas quando você chega. Tem muitas, estão em gavetas. Então, tipo, você teria que pedir permissão para abrir as gavetas e ver todas essas pinturas. O DB tenta mostrar aos europeus um panorama além da visão de um país exótico. Quando ele começa a registrar a sociedade e dá menos foco à sua fauna, flora e os nativos da região, ele justamente quer mostrar todas as outras questões e não só para a Europa, que era um país extremamente exótico, né? Tentou criar uma obra histórica e conseguiu, tanto que ele ficou mais conhecido. A gente falou de Toné, a gente falou de Le Breton, Grand Jean de Montigny, e esse é o nome que vai ficar, de fato, para sempre da história, é o do Debré. Mostrar com detalhes a formação especial no sentido cultural do povo e da nação. E aí ele procurou resgatar particularidades do país na tentativa de preservar e representar o povo, não se limitando apenas às questões políticas, né? Tinha de religião, cultural, costumes, sociedade brasileira, o povo brasileiro. E aí, mais questões para a gente elaborar. E assim, nem todos os quadros vão haver só pretos servindo a brancos. Ele registrava a população preta e como eles viviam. A maior das suas telas parece ser destinada a gravura e aquarela, foi o que eu falei para vocês. Gravura, na verdade, é quando vocês já sabem o que é. Quando a gente pega um suporte, desenha no suporte e imprime no papel. Foi o que vocês fizeram com isopor. Isso é gravura. Então ela pode ser na madeira, no metal, na pedra. Naquela época era na pedra litográfica que eles faziam. Debré e a corte têm a consciência de que da importância da circulação das gravuras para a divulgação do Estado. Então, Debré, de fato, é o pintor da corte, e é importante que o que ele pinta e o que ele desenha circule, para que as pessoas também que não saibam ler consigam entender o que está acontecendo, e claro, falando sempre bem da corte, né? E aí a gente vai analisar junto essa pintura do Debré, que se chama Uma Senhora Brasileira. Quero que a gente fale sobre, e aí a gente constrói o restante desse slide. Debré também pintou marcos históricos, desde a sua chegada ao Brasil. Ele passa a pintar a família real.
E a sua pintura, em parte, é uma descrição atenta à corte e de fácil compreensão. Isso era muito importante, né? E que era interessante sua divulgação. Essa pintura que a gente está vendo embaixo fala de quando Leopoldina vai embora. Leopoldina? Me deu branco agora. É assim. É quando a Leopoldina vai embora. E várias séries, vários filmes retrataram a Leopoldina indo embora exatamente nessa cena, assim, onde tem muito mais vermelho do que qualquer outra coisa, onde ela reclama da sociedade brasileira, e as cenas foram montadas a partir das pinturas do Debré. O Debré também ele é considerado um dos pintores que está passando ali na transição do neoclássico para o romantismo, por alguns aspectos técnicos da sua pintura. Por exemplo, no neoclassicismo, ele faz pintura de reis, isso é fato, né? Tem no neoclassicismo, pintura realista do cotidiano e respeitando as regras da academia. No romantismo, a gente vê que os seus indígenas são idealizados, que é o seguinte, no neoclássico você vai pintar o que você está vendo. É como se fosse um registro para você ir mandando informação. No romantismo, você você começa a colocar a sua opinião. Então, as cores podem estar diferentes, a forma que você pinta pode ter um pouquinho do eu, sabe? Então, ele é considerado isso justamente por algumas pinturas em que ele coloca muito mais azul do que teria na realidade, né? Do tipo, as pedras estão em azul, os vestidos estão em azul, e a realidade não seria essa, porque uma pedra não é azul. Seus indígenas são idealizados e fortes, com traços bem definidos em cenas históricas, né? Quando o romantismo dá um ar heróico e não necessariamente para o rei, dá um ar heróico para o indígena, para o escravo. As escritas sobre os indígenas têm um olhar romântico sobre eles. Uma coisa que eu não falei, que era bem interessante sobre o Debré, que todas as pinturas que ele faz, ele escreve sobre. Isso era muito inovador. Então, muitas pinturas deles foram de fácil interpretação, justamente porque tinha uma escrita ao lado. Algumas aquarelas possuem cores diferentes, isso eu já falei para vocês. É isso. Eu não sei se a gente vai fazer essa atividade, mas é a próxima atividade que eu quero botar como valendo ponto. Não, vou colocar. Mas vai valer ponto extra, tá, gente? É que aqui eu acabei botando 2 pontos, mas vai valer ponto extra quem fizer esse aqui. É uma reportagem da revista Piauí, usando uma pintura de Debré e falando sobre a sociedade de São Paulo, que está de saco cheio dos pobres quererem que a faxineira custe tão caro, que o pobre queira carro, casa. É isso, pra gente refletir. Tá? E aí eu deixo uma piadinha aqui por último com a pintura do Debré pra gente refletir também sobre a sociedade colonial, que é muito parecida, que a gente tem uma parcela da população que lembra muito essa sociedade.